E aí, tudo bem com você? Professor Gui de Matemática, mais uma vez, para questões do Enem 2017. Vem ler comigo! A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Colocou as duas figuras para nós. Qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Observe o que a gente vai fazer. Bom, tenho aí a figura 2 reproduzida na sua tela. Vou traçar agora os eixos X e Y e eu gostaria que você observasse 3 pontos muito importantes nessa parábola. Esses 3 pontos amarelos. Os 2 pontos amarelos que estão sobre o eixo X, vem de pertinho aqui comigo para você conseguir ver melhor. Esses 2 pontos sobre o eixo X são as nossas raízes. Este ponto é o vértice, tendo o X do vértice e o Y do vértice. Olha na sua tela agora comigo. A forma fatorada de uma equação de segundo grau se dá por y igual a A que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Se eu tenho do eixo de simetria até a segunda raiz 5 metros, obrigatoriamente eu tenho do eixo de simetria até a primeira raiz, que no nosso caso é 0, também 5 metros. Então eu tenho uma das raízes como 0, a outra das raízes como 10. Observe o que a gente fez. Coloquei 0 e 10 no lugar das nossas raízes. Eu sei a altura dos pontos em que eu tenho 1 e 9. Ô Gui, como assim 1 e 9? Observa aqui de pertinho comigo. Se eu tenho a distância do eixo de simetria até esse ponto, 4 metros, e nesse ponto eu tenho 3, o mesmo eu posso fazer desse lado, 4 metros e 3 metros. Se eu tenho 5 até a origem e eu tenho 4 até esse ponto, que ponto é esse na escala de x? 1. Então esse ponto é o ponto de 1 metro e esse ponto aqui é o ponto de 9 metros. Para 1 ou para 9, a altura é 3. Olha o que nós vamos aprontar. 3, que é a minha altura, vai ser A vezes 1 no lugar do x, que multiplica 1 menos 10 no lugar do x de novo. Tendo então que A é igual a menos 3 sobre 9. Então, se o meu coeficiente A da equação de segundo grau é menos 3 sobre 9, ficou um pouco mais fácil. Observe o seguinte. O A é menos 1/3, simplificando, e aí teremos o y do vértice como f de x do vértice. Eu Gui, por que y do vértice? Vem aqui comigo de novo. Eu não estou querendo a altura. A altura não está relacionada a esse ponto amarelo. Ele não é o y do vértice. Então é só calcular o y do vértice. O y do vértice na sua tela é o f de x do vértice. E aí nós teremos o seguinte. O y do vértice sendo o a menos 1/3, multiplicado por 5, porque o x do vértice é 5, multiplicado por menos 5. Por que menos 5, Gui? 5 menos 10, lá da equação fatorada lá de cima. E aí nós teremos então que o y do vértice seria menos 25 sobre menos 3, ou seja, 25/3 como resposta correta e a letra D de dado. Uma questão de média para difícil. Diria até mais para difícil do que para média, porque ela exige o seu conhecimento sobre a forma fatorada de uma equação de segundo grau e depois a percepção que eu estava falando do vértice. Na verdade, o mais difícil é você pensar em colocar os eixos e trabalhar com as nossas raízes 0 e 10. Bacana? Esse eu acredito ser o jeito mais simples de fazer essa questão e eu encontro você na próxima questão aqui no Pré-ENEM Soma Online.